Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e vou falar agora com o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, George Sinier, sobre as medidas tomadas pelo Ministério Público do DF diante dos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez. Doutor, eu começo perguntando para o senhor quais foram as ações tomadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios até agora em resposta aos atos antidemocráticos ocorridos aí no último domingo, dia 8 de janeiro. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, desde quando os atos ocorreram, ele tem feito inúmeras ações exatamente para que esses atos sejam apurados e punidos como a sociedade assim espera. Foi feito um grupo de gestão de risco, exatamente para que haja uma atuação concentrada. Nós instauramos procedimento apuratório para verificar a atividade dos policiais militares. É muito importante a gente lembrar que existem situações de competência nesses fatos. A maior parte das ações são federais, mas algumas atribuições são nossas também. Então, dentro dessas atribuições, nós fizemos o acompanhamento das prisões quando foram realizadas. A Polícia Civil foi acompanhada pelo nosso núcleo de controle da atividade policial. A Auditoria Militar instaurou alguns procedimentos para apuração das condutas dos militares que, eventualmente, estejam envolvidos nessas condutas. Nós também temos um procedimento dentro da Procuradoria-Geral de Justiça que serve exatamente para fazer esse acompanhamento geral daquilo que foi feito. Além de, fizemos uma vistoria no todo o sistema prisional, tanto dentro da Papuda como no galpão da Polícia Federal, exatamente para verificar as condições às quais os presos se encontravam, antes de inúmeras notícias, exatamente até para esclarecer a população daquilo que foi feito. Estamos agora fazendo algumas solicitações, algumas requisições ao governo do Distrito Federal para saber a informação do passo a passo internamente, como ele ocorreu. E é muito importante, assim, outra coisa, afinal, nós fizemos uma recomendação para que fossem afastados 3 policiais militares, dentre eles o comandante na cúpula, 3 policiais militares da cúpula da comando da Polícia Militar, assim como o secretário de Segurança adjunto. O senhor já falou aí sobre a responsabilidade do Ministério Público, né, nessa apuração, e o senhor citou aí sobre a investigação dos policiais militares. Gostaria agora de voltar um pouco mais nesse assunto. O MP vai apurar a responsabilidade civil e criminal dos envolvidos, incluindo de agentes públicos? Sim. A responsabilidade, nós temos um procedimento instaurado junto à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público também, que é a questão de eventual dano coletivo, que é uma outra coisa que a gente precisa verificar. Lembrando, os bens afetados foram em regras da União, mas você tem um dano moral coletivo que deve ser avaliado, que é uma coisa importante, que deve também ser feita. Nós temos também a necessidade, como colocado, no aspecto criminal, da atividade dos policiais militares e, muito além disso, né, poder auxiliar os outros órgãos que tenham atribuição para isso, no caso, o Ministério Público Federal, para que sejam reconhecidos, seja apurado, reconhecido, e os atores desse ato bárbaro. O senhor falou aí sobre o dano moral coletivo, né? O dano material, na verdade, né, que ocorreu ali durante aquelas invasões. Então, é possível que o Ministério Público ele faça essa cobrança para os responsáveis, cobrança financeira para que eles paguem o prejuízo, é isso? O dano civil, na verdade, ele é um dano, existe tanto dano civil material como dano civil moral. É importante a gente ressaltar que muitos dos objetos, a maior parte dos objetos foram objetos destruídos de propriedade da União, alguns da propriedade do Distrito Federal. Então, tudo isso precisa ser apurado exatamente para a reparação do dano material. E não só isso, nós temos também a reparação do dano moral coletivo em razão das ações que foram perpetradas por esses criminosos. Doutor, agora falando sobre a questão técnica, né? Quais são os possíveis crimes cometidos aí na invasão e depredação da sede dos 3 poderes aqui em Brasília? Nós temos alguns crimes, na verdade, a conduta militares, exatamente, especificamente vinculada ao Código Penal Militar.
Nós temos também, em regra, o dano ao patrimônio público, isso é muito claro, né? É uma conduta prevista no Código Penal. E, da mesma forma, nós temos hoje os crimes contra as instituições democráticas, que são decorrentes de uma lei, a Lei 14.197, de 2021, que alterou o Código Penal, que colocam os artigos 359L e 359M exatamente como algumas das condutas, as principais condutas praticadas por esses agentes. Doutor, o senhor falou sobre a questão dos policiais militares e muitos foram flagrados tomando água de coco, filmando os invasores, depredando ali o patrimônio público e conversando amistosamente com aquelas pessoas, né? Essa conduta dos policiais militares, ela é apurada à parte? O senhor poderia explicar um pouquinho mais como é que funciona essa investigação? Sim. Quando a gente trata, a Constituição ela coloca que os crimes federais, os crimes praticados contra a União são de competência da Justiça Federal. Só que ela ressalva claramente, uma das ressalvas, que não iriam para a União, os crimes praticados os crimes militares, assim colocado. Hoje, até por alteração legislativa, os crimes militares eles englobam tanto os crimes militares próprios como impróprios. É uma coisa um pouco técnica, mas é só para poder exemplificar. Em resumo, eles vão responder por crimes previstos especificamente no Código Penal Militar: deserção, prevaricação, abandono de posto. Você tem que verificar o que cada um tem eventualmente feito. Mas, além disso, eles também são corresponsáveis, mas não responderão de forma conjunta, então responderão aí sim na Justiça do Distrito Federal, junto à vara da Auditoria Militar, exatamente com relação ao quê? Com relação às condutas que eu acabei de falar, as condutas relacionadas ao dano do patrimônio público, com relação ao 359L e o 359M, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou ao golpe de Estado. Então, se isso ficar comprovado, eles atuam ou como coautores ou como partícipes dessas condutas e como autores das condutas que eventualmente tenham feito na esfera militar. Doutor, pelas imagens é possível ver aí milhares de pessoas envolvidas naqueles atos ali de vandalismo, daqueles atos terroristas, né? Como é que vai ser o trabalho de responsabilização, que imagino que será complexo, né? Como é que o Ministério Público vai lidar com esse volume de suspeitos? Nós criamos, uma das nossas atividades, nossas medidas tomadas, um ponto em que a população possa trazer para o Ministério Público, por meio de um canal, falecom@mpdft.mp.br, o qual as pessoas já estamos recebendo inúmeras informações, inúmeras provas exatamente dessas atuações. Nós estamos fazendo uma atuação de servidores também, que atuarão de forma conjunta. Englobamos dentro da força-tarefa do grupo de gestão tanto a ouvidoria como o atendimento ao público, exatamente para que seja um esforço concentrado para que você tenha uma resposta rápida e um encaminhamento correto. Porque a gente tem que lembrar que algumas das atribuições não seriam nossas, mas a gente precisa que elas sejam apuradas da forma mais rápida possível, então a gente deixar elas prontas exatamente para que tenha eventualmente a atribuição para essa ação. Outra coisa que é importante é o esforço que está sendo realizado com relação às audiências de custódia. Como o número de presos ele foi um número elevado, nós estamos preparados para a audiência de custódia, estamos inclusive conversando com o Procurador-Geral da República, porque existe um ato do Procurador-Geral da República que seriam os procuradores da República, mas também em alguns casos teremos, eventualmente até por uma forma de reforço, promotores de justiça à disposição para que sejam realizadas de forma mais séria essas audiências. Lembrando que foi uma determinação ontem do ministro Alexandre de Moraes que as audiências fossem realizadas tanto pelo Tribunal de Justiça como pela Justiça Federal, não pelo Tribunal de Justiça, desculpa, pelo núcleo de audiência de custódia do Tribunal de Justiça, assim como pelos juízes federais, exatamente para que dê celeridade no andamento da situação que hoje se encontra.
Doutor, para a gente finalizar, gostaria de que o senhor falasse um pouquinho, né, o senhor como um homem que fez carreira no Ministério Público, né, há 2 décadas aí nessa instituição, um homem que entende de direito, que eu gostaria que o senhor comentasse aí, falasse sobre essa violência, esse atentado à democracia, né, o risco disso para o nosso país. Queria que o senhor comentasse, desse aí a sua opinião sobre o que aconteceu no domingo. Bem, o Ministério Público repudia esses atos bárbaros, inadmissíveis, sem precedentes na história do Brasil. Na verdade, as instituições foram atacadas, bens públicos foram atacados, destruídos, e isso não pode ser de qualquer forma tolerado. É importante a gente ressaltar que a democracia é o nosso bem mais valioso, nós precisamos defendê-la a todo custo, exatamente para quê? Para que a gente não tenha um regime de exceção. Obrigada pela disponibilidade, um ótimo trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu agradeço. E a você, até a próxima.